Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente consegue definir um assunto, um tema para tratar no nosso trabalho, seja um artigo, seja um TCC, seja um projeto de tese, um projeto de dissertação. Então, eu vou falar um pouco sobre como a gente faz esse filtro, esse funil até chegar no tema. Bom, antes de começar, primeiramente, é preciso deixar bem claro que você precisa alinhar a escolha do seu tema com as preferências do orientador envolvido, principalmente se você estiver participando de alguma seleção, uma seleção de mestrado, uma seleção de doutorado, porque não importa o quão bom for o trabalho que você desenvolver, o projeto que você desenvolver, se não tiver nenhum professor interessado naquilo, estudando aquilo, você tá fora e fim de papo. Inclusive, eu presenciei isso acontecendo quando eu participei, quando eu estava na seleção do meu doutorado atual, na USP, né? A candidata que teve a maior avaliação no projeto de pesquisa não tinha nenhum professor orientador que estudava o assunto que ela desenvolveu, então mesmo ela tendo tirado a maior nota entre os candidatos, ter sido aprovada em todas as outras etapas, mesmo assim ela ficou de fora. Não foi aprovada porque não tinha um professor orientador interessado no tema que ela abordou. Bom, então considerando isso, dentro dos assuntos que são do seu interesse e do interesse do orientador envolvido, qual que é o principal? Qual que é que você considera que tem mais envolvimento, que tem mais conhecimento, que vai ser mais fácil para você lidar com aquele assunto por muito tempo, principalmente se for um TCC, uma tese, uma dissertação, que são trabalhos longos, né? Quando a gente faz artigo é um pouco mais rápido, mas esses trabalhos que levam geralmente pelo menos um semestre, é importante que você escolha um tema do seu interesse, que você realmente se sinta motivada com ele. Então, depois que você identificou esses 3 pontos, ou seja, um assunto que você tem interesse, que você já tem algum conhecimento nessa área e que te deixa motivado em continuar escrevendo aqui sobre aquilo durante bastante tempo, você precisa pesquisar o que já foi feito e quais que são as novas contribuições que você pode trazer com o seu trabalho. Eu acho legal você fazer um funil do macro para o micro, para identificar um pouco melhor o que você quer falar, o que você quer estudar. Porque se você não for muito específico, temas que são muito amplos, muito complexos, eles exigem muito tempo para você desenvolvê-los e às vezes você não tem esse tempo disponível. Então, é melhor você fazer primeiro um funil até você chegar no tema que você de fato vai pesquisar, mais específico, e aí depois você faz a pesquisa do que já foi feito, porque aí você vai fazer de forma mais pontual. Se você pegar um tema amplo, por exemplo, marketing, e for pesquisar o que já foi feito, você vai ter uma gama de pesquisa gigantesca. Então, primeiro, faça esse funil. Então, seguindo exemplo no marketing. Se eu fosse fazer um trabalho agora do zero, provavelmente eu ia associar com esse momento que a gente está vivendo, né? Com a pandemia, com o Covid-19, com o isolamento, com essas questões que têm sido extremamente expressivas na nossa sociedade como um todo. Então, considerando esse assunto, quais seriam os principais pilares dentro do marketing que eu poderia abordar? Então, eu vou dar o exemplo no marketing e você vai fazendo associação com a sua área. Pode pegar um papel e uma caneta para você ir rabiscando, para você acompanhar meu raciocínio melhor. Então, seria relacionado com o perfil do consumidor, relacionado com varejo e relacionado com intermediários, né, com fornecedores. Esses seriam os pontos principais. Então, vamos direcionar para o consumidor, considerando o comportamento do consumidor. Então, o que teve de mudança expressiva
com o Covid no comportamento do consumidor na sociedade. Eu acredito, né, não pesquisei, mas eu vou falar com base em notícias de forma mais superficial, que houve um aumento no consumo de alimentação, porque as pessoas não estão saindo muito, estão fazendo mais refeições em casas, então eu acredito que o consumo de alimentação provavelmente deve ter mudado. Não pesquisei, não sei, só acredito. E provavelmente houve uma diminuição no consumo de atividades relacionadas com lazer, justamente para não promover uma aglomeração. Então, considerando isso, vamos pesquisar dentro do lazer. Então, dentro do lazer você tem várias opções. Você tem aí esportes, você tem turismo, você tem atividades culturais, mas vamos selecionar turismo. Então, dentro do turismo, o que a gente poderia pesquisar? As características do turismo em si já promovem aglomeração, então foi algo que foi extremamente afetado, uma vez que a recomendação é que a gente fique em casa o máximo possível. Então, o que a gente poderia pesquisar? Quais seriam as estratégias de marketing que poderiam ajudar esse setor após o fim da pandemia? Mas para fazer essa pesquisa, a gente ainda precisa refinar mais um pouco. Esse turismo seria em que dimensão? Seria um turismo internacional, considerando a América e Europa? Seria um turismo nacional, considerando só o Brasil? Seria um turismo regional, considerando só o Sudeste? Então, vamos ficar com o Sudeste. Considerando todas essas questões que eu pontuei até agora, a gente chegaria num tema aproximadamente de estratégias de marketing após o fim do isolamento, possibilidades para o setor do turismo. E agora, eu cheguei num tema que é algo parecido com um título, né? E o que eu faço com essa informação? Como que eu dou sequência? Como que eu desenvolvo o trabalho a partir daí? Bom, agora que você já tem um assunto principal, você precisa ancorar esse assunto com um objetivo que você pretende atingir a partir de um problema de pesquisa. Então, nesse caso, considerando esse tema que a gente definiu, o que poderia ser um problema de pesquisa? Por exemplo, quais são as estratégias de marketing que podem auxiliar na recuperação econômica do setor de turismo regional após a pandemia? Isso poderia ser o problema. E com base nesse problema, o que a gente precisa, qual que é o nosso objetivo? A gente precisa identificar quais são as estratégias de marketing mais eficientes para auxiliar na recuperação econômica do setor de turismo regional após a pandemia. Então, fazendo uma comparação superficial, o problema de pesquisa, ele é respondido pelo objetivo. O objetivo é a resposta do problema. Você tem um problema e a partir desse problema você cria um objetivo para solucionar aquele problema. E aí, agora a gente sabe para onde ir? Quase. Porque agora a gente precisa compreender esse objetivo de forma a respondê-lo. E qual que é a melhor estratégia? Você definindo as partes, as etapas que esse objetivo precisa passar para ser respondido. E daí vem os objetivos específicos. Embora em trabalhos menores, como artigos, o objetivo específico geralmente não esteja presente, é bom você fazer quando você está construindo o trabalho, porque vai te dar um norte. Então, quais seriam os objetivos específicos adequados para essa situação? Bom, se você vai identificar as estratégias de marketing que são mais eficientes para a recuperação econômica do setor de turismo regional, o principal objetivo que você tem é identificar estratégias de marketing com potencial para auxiliar em recuperação econômica. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Identificou quais dessas estratégias são adequadas ao setor de turismo? E não só ao setor de turismo, ao setor de turismo regional, da região que você definiu, no caso do Sudeste. Quais que são as estratégias que são melhores? E, por fim, depois que você definiu essas estratégias, quais empresas
você vai selecionar para representar essa região? Quais características essas empresas terão para representar a região que você está investigando? Lembrando que todos esses objetivos, eles precisam ser muito bem justificados, principalmente se for um trabalho longo, TCC, dissertação ou tese. Principalmente uma tese, tem que ser muito bem detalhado. Bom, então eu encerro o podcast de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor para você que tem dificuldade em definir um tema. Se alguma coisa não tiver ficado clara, eu estou disponível no direct do meu Instagram, Pamela Souza Dias. Você também pode deixar sua dúvida no comentário que eu vou responder. E no mais, desejo um ótimo domingo a todos e encontro com vocês no próximo episódio na semana que vem.